tudo bem? Eu sou Ivanei Silveira, sou pastor há 33 anos. Eu e minha esposa somos missionários da Missão Cristã Evangélica e somos treinadores credenciados da editora Cristã Evangélica para seus treinamentos e congressos. Nós vamos passar agora para um momento em que eu vou mostrar algumas estratégias de você segurar o seu aluno em sua aula. Estratégias que usam o conhecimento da ciência, daquilo que Deus nos deu. A ciência é algo criado por Deus, né? As leis físicas, tudo aquilo que nós temos ao nosso redor, nós podemos dizer que é uma bênção de Deus para nós. E nós podemos utilizar todas essas coisas como uma estratégia de encantamento e engajamento dos nossos alunos naquilo que nós estamos estudando. Então você vai ver algumas estratégias aqui, né, usando conceitos de química, usando conceitos de física, para você poder mostrar, enfatizar o que você está ensinando para os seus alunos, tá bem? Vamos lá? Então venha comigo. Muito bem, como a intenção é você manter a atenção do seu aluno, né, o engajamento dele durante a sua aula, então é interessante você apresentar alguma coisa durante a sua aula. Pode ser no começo, pode ser no meio, pode ser no fim. Você vai procurar o melhor momento de fazer algo que leve o seu aluno a pensar mais sobre o que você está ensinando e fazer com que ele tenha desejo de permanecer ativo na aula. Isso é o que nós chamamos de engajamento. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Vou começar a partir dessa revista, que é O Comportamento do Crente, é um clássico da editora Cristã Evangélica, e em uma das aulas que eu preparei, a lição de número 7 fala sobre a ética da santidade. Então ela trata como o crente deve viver em santidade e qual o efeito disso na vida do crente no dia a dia. Então, na conclusão desta lição, eu utilizei uma dinâmica usando 2 copos de água e 2 ovos. E eu vou mostrar então a diferença entre essas duas situações, em um primeiro copo, depois num segundo, e mostrar qual é a diferença do crente que vive em santidade daquele que não está preocupado com isso. Então veja bem como isso é feito. Então eu apresentei à sala 2 copos de água com 2 ovos. Os 2 ovos são iguais, não estão cozidos. E eu mostro então que o crente que vive sem um compromisso de santidade, ele facilmente é envolvido pelo mundo, simbolizado aqui por essa água. Então o mundo envolve e ele acaba afundando diante do mundo, diante das atrações e dos desejos da carne que o mundo oferece. Mas quando o cristão tem um compromisso de fé, de santidade, ele mesmo estando no mundo, ele não se deixa envolver pelo mundo. Me faz lembrar aquela oração sacerdotal de Jesus em João 17, quando ele diz: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. E por mais que o mundo o force, essa pessoa que vive em santidade, ela facilmente sobrevive às atrações do mundo. Muito bem. Então eu fiz essa pequena aplicação na conclusão, usando essa dinâmica para mostrar essa diferença, não é? E qual é a diferença entre os 2 copos? Esta água é uma água normal e esta água está com teor salino bem alto. Eu pus mais ou menos aqui umas 3 colheres de sal nesta água, para não aparecer o sal boiando, flutuando na água, que às vezes acontece. Eu passei num pequeno coador de café para poder sair qualquer resíduo que tivesse no sal. Na mesma revista, O Comportamento do Crente, mais uma lição
eu fiz uma aplicação usando uma dinâmica sobre um conceito da física, no caso o equilíbrio, tá? A lição número 2, ela trata de princípios bíblicos de ética cristã. Então, baseado no texto de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, em que ele diz que tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, ocupe o vosso pensamento. Então, a lição trata sobre isso, que a ética cristã, ela começa nos nossos pensamentos. Então, eu fiz uma aplicação baseado no conceito de equilíbrio. A ética cristã, formada com todas essas qualidades ou esses tipos de pensamentos bons, que ocupando a mente transforma também a vida da pessoa. Então, é assim que eu apresentei esse conceito. Então, pensando no conceito de equilíbrio para fazer a aplicação da lição que falava sobre ética cristã, baseado no que Paulo disse, tudo que é bom, justo, respeitável, isso ocupa o vosso pensamento, são várias questões. Então nós temos aqui vários pregos, cada um representando um desses pensamentos que devem ocupar a nossa cabeça, e todos eles convergem para a ética. Então o desafio aqui a apresentar é como equilibrar todos esses pensamentos sobre o conceito de ética, não é? Então, esse é o desafio ser lançado pelos alunos. Você pode, por exemplo, fazer um pequeno vídeo como esse, apresentando o desafio e deixar que os alunos em casa tentem realizar esse desafio. E eles podem, na aula, apresentar um vídeo deles cumprindo esse desafio. Ou você pode simplesmente colocar o desafio sobre a mesa e dizer que eles podem dar opiniões durante a aula. Se for ao vivo, eles podem fazer os seus comentários ou podem ir dando as sugestões de como equilibrar cada um desses pregos ou todos os pregos juntos sobre este único prego. Então esse é o grande desafio a ser lançado. E você então pode apresentar em seguida ou esperar eles dar os palpites e mostrar que é possível sim fazer, levar ao equilíbrio todos esses pregos, né? Que representam aqui no caso cada um representando os nossos pensamentos. Eu aplico esta dinâmica também para falar sobre o corpo de Cristo, onde há muitos membros, mas há uma só cabeça. Então todos têm que estar aqui nesta cabeça. Ou, como Jesus diz em João 15, que os galhos da videira têm de estar ligados à videira, senão eles não prosperam. Ou então você pode aplicar isso aqui sobre o fruto do Espírito Santo, em que há muitas formas dele se apresentar, mas é um único Espírito. Então, há um único fruto, aliás. Então está aqui a solução para esse desafio. É possível? É possível a ética cristã ser trabalhada na nossa mente por pensamentos puros, justos, respeitáveis, tudo aquilo que o apóstolo Paulo apresenta em Filipenses capítulo 4. Então lembre-se, todas essas coisas que nós mostramos como uma dinâmica é para fortalecer o que você está ensinando, né? É para chamar a atenção, mas fazer com que os seus alunos mantenham-se atentos ao que você está ensinando. Tudo que você for apresentar deve ter este objetivo: fortalecer o seu ensino, fortalecer o aprendizado dos seus alunos, manter a atenção deles. Nada do que você faz deve ter uma intenção em si mesmo, né? Fazer por fazer. Tá? São ideias interessantes que você pode conseguir, e você pode perguntar onde você conseguiu essas ideias. Bem,
A primeira coisa, eu tenho que identificar, na revista que eu estou dando aula, eu tenho que identificar o conceito que está envolvendo aquele aprendizado. Por exemplo, na questão dos pregos, quando eu vi tanto o assunto da ética cristã, quanto o assunto do corpo de Cristo, né? A igreja como corpo de Cristo, os membros ligados à cabeça, o fruto do Espírito, que tem 9 maneiras de se apresentar, e nenhuma delas se apresenta sozinha, elas sempre se apresentam juntas. Então essas questões, esses ensinos me mostram que há um conceito de equilíbrio ali, em que várias coisas estão sempre focadas ou em cima de um único assunto. Por exemplo, os dons do Espírito Santo. Paulo diz em 1 Coríntios 13 que não adianta você ter um dom fantástico se você não tiver amor. Nada resolve. Você falar em línguas não resolve se não tiver amor. Você dar a sua vida por alguém não resolve se você não tiver amor. Você ajudar o necessitado não resolve se você não tiver amor. Então ele vai concluir na sua palavra que a base dos dons espirituais é o amor. Então eu coloco ali nessa experiência dos pregos que aquele prego que está em pé, ele é o amor, e todos os demais devem se equilibrar sobre ele. Então repare que há um conceito em volta disso. Então eu descubro esse conceito primeiro, e eu busco sobre este conceito na internet. Eu vou no Google, vou no YouTube, e ali eu descubro experiências que podem me levar àquela comprovação, e isso eu posso aplicar no ensino bíblico. Lembrando que tudo o que nós temos de conhecimento, até de física, química, matemática, geografia, tudo isso foi criado por Deus, é dado por Deus, é obra dele. Então eu posso utilizar sim para aplicação à palavra de Deus.